Fala galera, beleza? Vamos aqui para mais uma sessão de PLO 5 Cards Limites 1-2. A sessão do último dia eu gostei bastante, teve muitas músicas interessantes. Acabamos rolando um pouquinho mal e perdendo uns potes grandes, mas espero que hoje a gente role um pouquinho melhor e também ocorra alguns spots legais pra gente. Essa mão contra um limp do EP aqui, só vou limpar atrás, não vou dar raise. Geralmente, quando o EP limpa, são poucas as mãos que eu vou abrir raise, vai ser mãos muito fortes mesmo. Aqui eu vou botar, tem bastante straight draws aqui. Essa é uma mão de defesa bem tranquila, big blind. Acertamos middle e bottom pair. Temos uma broca, um backdoor, flush. Contra o bet pot eu vou foldar apenas. Essa mão só vou foldar, offsuited no ice, contra o raise do TG. Complicado ficar no check call nesse tipo de situação. A gente não vai ficar aguentando o bet turn dele. Tirando aqueles que melhoram bastante a nossa mão, que seriam as dobras e o 9, né? Jogador bem agressivo. Jogando de raise o flush draw dele em valete e um par under o top pair. Interessante também que esse jogador jogou de check raise o middle set. Essa mão aqui eu vou limpar. Ele jogou de check raise o middle set com a broca de equidade adicional aqui. Acredito que se ele não tivesse esse rei dama, possivelmente ele tenderia a jogar mais de call do que de check raise. Para as vezes que ele enfrentar o Ice ele não está totalmente dominado, morto, né? Aqui top and bottom, limp pot, small contra big. A gente tem duas pontas no backdoor flush, só check mesmo. Caso rode de check aqui, eu só vou pegar minha free card. Não vou betar nesse spot. Aqui é uma mão muito forte, a gente pode dar raise. E novamente se vier check eu não vou tentar value bet com esse meu straight. Não vejo muitas mãos piores pagando. E contra o bet pot eu só vou foldar. Flop aqui não é muito bom pra gente. Vou tentar só levar o meu Ice Dama pra showdown. E aqui eu só vou foldar mesmo. Ele ainda tem os 10x que deu check flop tranquilamente. A gente jogando de check flop e check call no turn, a gente representa um range bem fraco, fica fácil dele explorar a gente jogando fora de posição.
Só vou foldar essa mão aqui no cutoff. Com o short stack à nossa esquerda aqui, eu vou dar uma filtrada nas mãos que eu vou abrir. Caso ele tivesse com 100 big blinds, eu poderia cogitar abrir essa mão aqui do cutoff. Uma mão relativamente conectada. Só um fold. Que já pode marcar como jogador bem agressivo, né? Você vê que em poucas mãos ele foi all in em várias aqui já. É um jogador que se eu acertar algum valor contra ele, eu posso jogar de check raise, porque eu sei que ele vai betar muitas vezes. Que é uma defesa tranquila de big blind. E esse é um spot que eu gosto de sair de lead com o meu flush draw. Não gosto de jogar check call pela seguinte linha. Às vezes que a gente der check call fica bem face up que a gente está no draw. Quando a gente acerta e beta, o jogador pode foldar tranquilamente. E das vezes que a gente erra, a gente vai ser facilmente explorado e valor betado aqui tranquilamente. E caso ele desse raise no flop, eu só ia foldar mesmo. Claro que não vamos levar como resultado orientado, mas eu consegui ver até o river por um valor bem baixo, valor de meio pote. Muitas vezes o jogador aqui ele pode se betar um pote, mas às vezes vai ser um valor alto, né? Por ser um board carregado. Não é uma situação que eu vou ficar barrilhando aqui também blefe. Por mais que eu não bloqueie os straight draws. A dama é uma carta ruim. Foldar essa quadra, né? Se dobrasse o rei, eu poderia cogitar de dar outro bet. Se aqui fosse um rei, eu poderia continuar fazendo um meio pote. Que eu consigo representar bastante fulls ali, né? A range de call dele tem bastante draws. Acho que as mãos fortes dele, ele vai dar raise contra esse meu lead de meio pote.
Aqui tem alguns straight draws, tem flush draw. Eu não bloqueio eyes, então pode ser uma possível pagadora. Eu vou fazer um size mais alto. E é um board de eyes high que eu vou betar bastante, né? Ele pode dar calls ainda com mãos marginais, valores marginais. Não necessariamente ele vai precisar ter um eyes forte aqui para dar esse call nesse primeiro c-bet. Infelizmente aquele jogador levantou. Que tinha mais fichas na mesa ainda. Vou defender esse bem. 3 broadways conectadas com suited. E aqui eu vou para a linha de lead com meu blocker do 4. E contra o Reis eu vou foldar. Fica difícil ele ficar pagando com muitas mãos que ele abriu aqui. O range do botão é um range bem largo. Ele vai ter muitas mãos desconectadas, muitos eyes suited ali, que não vão conseguir ficar pagando nesse tipo de board. É uma situação que, caso ele dê call e bata alguma blank, eu vou dar um segundo barril, vou fazer um size alto, né? E só complementando, não vou sair de lead só porque eu tenho 4, né? Eu tenho uma certa equidade ainda contra mãos caso ele me pague. Eu tenho essa broca do 5 para o straight, caso ele me pague com trincas, por exemplo. Eu tenho backdoor flush. Essas broadways, caso eu acerte, ainda posso estar ganhando de 2 pares que ele tem me pago. Então eu tenho algumas saídas para caso ele me dê call, né? Não vou fazer um lead aqui com 4 qualquer, sem nenhum plano para as streets futuras. Aqui vai ser um open tranquilo. Um Ice Rei Double Suited com as outras cartas bem conectadas. Uma mesa bem tight, né? Tem 3 jogadores aqui com VIP em torno de 25. Não sei, tem poucas mãos até. Aqui a gente tem top 2, backdoor flush. Vou sair com um c-bet padrão aqui de meio pote. Extrair de draws de paus, draws de straight.
Não faça um size maior do que esse, que a gente vai ainda jogar um turn horrível, o Nuts vai mudar bastante. Os backdoors no 5 cards tem ainda mais força do que no 4 cartas, né? Uma carta aqui pode abrir um wrap gigantesco com um flush draw pro oponente aqui. Aqui a gente tem um Vala Double Suited com certa conectividade, eu vou pagar esse pot Midway. O jogador dando uma informação de graça pra gente. Board Rei, Rei 7, bem seco. Ele betou pot com o rei dele. A gente pode fazer essa noite. O SPR dele ali era 4, se eu não me engano. Não, 3. SPR 3. Sempre bom ter essas notes, né? Numa situação futura pode acontecer uma situação parecida. Aqui um mais suited, com alguma conectividade eu vou defender o big também. A gente tem que ter em mente que se a gente for dar todos os big blinds, né, a cada 100 mãos a gente vai perder 100 big blinds aqui nessa posição. Então toda mão que a gente puder defender para diminuir essa perda, né, a gente tem que tentar dificultar a vida deles. Eu vou dar preferência por mãos conectadas, mãos com eyes suited. Aqui um dano dela bem fraco. Só afundar mesmo se viesse limpo, eu não vou limpar essa mão. Vejo muita gente também jogando mãos desse tipo. Esses rundowns aqui. No 5 cards eles perdem bastante força. Ainda mais um desse aqui, triple suited. Não vale a pena ficar jogando esse tipo de mão.
Essa aqui eu vou foldar. Eu abriria aqui do cutoff. Aqui vai ser uma mão tranquila de defender o Big Blind, caso alguém dê raise. Contra o limpo eu não vou dar raise por causa desse 2 e desse 3, o triple suited. Não, não vale a pena ficar inflando esse pote. Aqui eu vou tentar só levar minha mão para showdown. Aqui outra mão muito boa. Essa sim, se alguém der limpo eu vou dar raise. Contra o raise do botão eu vou optar pelo tribet. Esse seria um caso de tribet fold, tá? Ainda mais que, não só por ele ser tight, mas contra um range de 4bet a gente tá bem mal aqui. Não é só porque a gente tem um Eyes e Rei Double Suited com certa conectividade. A gente tá sendo massacrado ali por um range de Eyes, Rei, fortes. Mas também a gente tá dominando bastante o range que ele abre do botão. A gente não pode deixar de tribetar esse tipo de situação. Só vou foldar esse valete aqui. Acho que para jogar esse valete eu acho que ele teria que ser um pouquinho mais composto. Se trocasse esse 2 por alguma carta já que conectasse melhor aqui, já optaria pelo call. Sempre quando a gente for jogar um par assim, par de valete, par de dama, é bom pensar na nossa equidade adicional que a gente vai ter na mão. Que tipos de board que a gente vai acertar, se a gente vai ter alguma equidade adicional. Mão bem conectada, mas com 4 de pausa eu vou foldar. Um jogador bem agressivo, botando aqui numa broca e os backdoors, os flush.
essa mão dele bloqueia alguns draws que poderiam pagar nesse flop, né? Eu acho que quando ele sai de bet pot aqui, ele vai praticamente levar a call das mãos que estão ganhando dele. Ele achou uma das melhores situações de tomar esse call aqui desse jogador. Só tem um par de 9. Na situação dele eu jogaria só de check. Tentaria ver um turn de graça aqui. Vão ter alguns turns que vão melhorar a nossa mão. Aqui mais uma situação que eu vou squeezar. Jogador bem loose. E essa eu só vou foldar. Aqui diário pra gente. Não tem mais fold. Fold. O jogador ali saiu, mas daria pra fazer uma note nele. Ele joga essas mãos aqui. Por mais que ele é tight, ele ainda joga essas mãos. Aqui um double pair, vou abrir o botão. 2 limpos, eu só vou limpar esse rei atrás. Se fosse o limp do TG eu ainda limparia. Se fosse o limp desse cutoff aqui eu daria raise com a minha mão. Só check. Aqui vou partir pro bet. Não vejo eles dando 2 checks com o valete. Eu bloqueio um 6-6. Consigo extrair de dama-dama, 10-10, flush draws, 4-5. Fute. Aqui é uma mesa interessante de tá jogando. A gente tem um short na direita aqui, 2 jogadores mais tights na esquerda. Uma dinâmica que muitas pessoas poderiam optar por nem jogar nessa mesa. Acho justo. A gente pode ver aqui uma mesa cheia para deixar na lista de espera. Mas é bem legal aqui com os jogadores deep. Eu não costumo trocar de mesa quando eu vou ficando deep. Só se você se sentir desconfortável pelo valor mesmo. Esse rei aqui eu vou foldar. 3-3 é um par bem baixo. O nosso pause a gente tem 3 na mão, que poderia ser uma quantidade adicional para o nosso rei. Estaria jogando basicamente para acertar só o rei 2 altos.
não vai desempenhar muito bem essa mão. Que eu acabei nem percebendo, poderia ter foldado direto. Né? O cara tá muito short. Vou pegar minha free card. Size bem baixo, tenho 2 pares, um flush draw, uma broca. Vou apagar esse bet. Eu só vou dar check mesmo. Beta 6%. Eu vou dar esse call. Jogar em posição. Bom flop, não vejo motivo da gente dar win, a gente não tem full jacket. E agora abrindo outro flush, a gente tem par, tem a broca, GL pra gente. Aqui eu só dou call, posso foldar ainda para dobra do rei, por exemplo. Posso colocar um note que ele tribeta essa mão aqui contra o TG. Mais rei vala 9, 2. Tribete BB versus TG. Mais rei vala 9, 2, double suited. Nem sempre a gente vai ter essa informação aqui, né? Somente que... Então poderia, se você não se sentir à vontade, pode até foldar aquela mão. Se fosse, por exemplo, esse jogador Trebetano, que é um jogador mais tight, que eu foldaria. Aqui só vou dar o call com meu double pair. A gente tem middle pair, flush draw, over pair, vou dar o primeiro call. E aqui eu vou dar o check raise. A gente tem over pair, blocker de par, 2 flush draws. Ele pode ainda ter alguns flush draws que a gente está ganhando. Aqui ele acertou o segundo par. Mas tem as vezes que a gente vai estar enfrentando só o flush draw, por exemplo. Nossa, dama vai ser bom.
e até quando apareceu a porcentagem ali, né? Ele tem 2 pares, o flush draw dominando a gente, e nessa situação ainda eu tinha 40%. Eu tenho 5 vivo, né? A dama viva, flush em espada. É bem difícil nessa situação que eu tá bem dominado. Assim. Mesmo nas vezes que a gente estiver enfrentando uma trinca de valetes, por exemplo, a gente está muito bem. Isso aqui eu vou limpar, apesar do par de 2 que eu não gosto, a gente tem 2 suited razoavelmente bons. O rei ainda conecta com a dama aqui. Vou começar pelo check. Por ser um limp pot, eu não vou conseguir representar. Eu não gosto do lead, né? Se fosse uma que eu tivesse dado raise, por exemplo, eu iria para um c-bet aqui de meio pot, que seria a mesma linha que eu tomaria com o flush nuts, né? Por exemplo. Eu boto uma pressão em flushes menores. Flushes menores, eles podem não me pagar a primeira, mas eles não vão me dar raise, eu vou ver o turn. Tem uma implied nas dobras. Já que quando a gente sai betando no board mono, o jogador vai dar muito mais flush pra gente. Então nas dobras ele pode nos pagar, achando que a gente está blefando mais careca, por exemplo. E quando a gente joga de check call, no caso se eu fosse o agressor da mão e jogasse check call, a gente fica bem exposto a ser valo betado e fica dependendo de acertar nossa dobra. A gente puxar a mão, a gente não vai conseguir chegar no showdown se não dobrar praticamente. Né? Se fosse do botão eu abriria, do cutoff não vou abrir. Vou falar small, no big eu defenderia. Aqui com uma mesa encheu não tem por que mudar.
Aqui um raise que na minha visão é bem ruim. Ele praticamente vai se isolar com mãos melhores que a dele. Aqui o jogador já betou pot. Ele tá dando call com apenas uma overcard, né? Só o valete, caso ele trombe um dama 10, vai salvar ele. E quando bate uma carta abaixo que o jogador manda uma outra bet aqui, não vejo motivos dele dar raise. Muito improvável ele estar blefando esse tipo de mão. Na melhor das situações ele está enfrentando um 10-10, que aí ele tem esses altos livres, mas ele tem que acertar ainda, então só dá o call mesmo. E pode foldar no river tranquilo. Ele não vai estar ganhando de nenhuma mão aqui com o valete de kicker. Bem improvável. Trinca de rei, só foldar. Dá até para fazer um note aqui. Ó, o pote, como que vala? 8, 6 e 4, eu acho. Dá 7, 8, 4. 7, 4. 36. Raise. Pot versus 70%. Eu vou dar raise? Ah, não deu tempo. Infelizmente. Quero um raise tranquilo contra o limp. A gente tem Eyes e Reis de 3 Broadways. Esse parzinho conecta ainda com 10. Uma mão bem ok. Se eu tivesse dado raise e esse jogador tivesse dado call, esse é um flop que eu ia CBtar meio pot. Eu tenho a broca, eu tenho backdoor flush, eu tô indo com bet fold tranquilo, eu não tenho valor de showdown, não sei se vocês não vai ganhar essa mão aqui nunca. No meu c-bet eu sou uma fold equity aqui, com a possibilidade de ver então, um turn que pode melhorar minha mão. Jogador bem agressivo aqui de novo dando raise. Vou tribetar, mão bem forte. Consegui puxar aqui 5, 6 blinds e meia sem showdown. Não sei se vai dar pra ouvir no microfone aí.
Peço desculpas aí que o vizinho começou a furar, martelar aqui. Ocupei do Bolton, eu vou tribetar. Ordem bem seca, eu vou começar pelo check. Aqui eu não vou pro check call, prefiro bet. A gente tem duas brocas. Se eu der outro check aqui, eu vou estar demonstrando já que eu não tenho esse ice, fica fácil dele me expulsar da mão. Eu vou, né, como o flop foi bem seco, eu vou ter vários slow plays ali com as. Aqui eu parti pro bet, torcer para ele ter esse 8. Infelizmente não. Não faço slow play aqui. Check raise é uma jogada muito forte. Ainda mais que o rei já é um kicker alto das mãos que tem o 8. Então, por exemplo, se ele tem uma mão como 7, 8, 9, 10 valete, por exemplo, ele toma um check raise, ele consegue desligar tranquilamente aqui. Porque a mão dele, ele não tem um kicker maior do que o rei, né? Agora eu saindo desse bet meio pote, ele, além dele dar call com essas mãos que tem o 8, ele ainda traz do full dele, né? Ele pode dar raise, achando que eu tenho tipo, mãos como as, mãos com as e rei. Que infelizmente a mesa vai quebrar. Uma mão bem tranquila, do botão aqui, uma mão bem composta. Felizmente a mesa encheu de novo. Não vejo motivo de pegar a free card aqui. Tem o blocker do 6, não tem voador de showdown, não vou ficar dando check para ver meu 5 aqui. Não é um board que ele vai conseguir defender muito se ele não tiver as blockers aqui desse board. Faça ele foldar qualquer mão que tenha high cards aqui, por exemplo, que estão ganhando de mim. Qualquer mão que eu fizer ele foldar com rei high, dama high, já está sendo muito bom. Tem uma boa implied aqui das vezes que te acertar os 5. Se ele pagar com mãos como o Ice 4, por exemplo, o Ice 3, com backdoor de flush, e acerta o 5 aqui, a gente pode ganhar bastante dinheiro também. Quero uma defesa tranquila de big blind. Uma mesa bem passiva. Mesas passivas são mais difíceis de ganhar dinheiro, porque a gente vai ganhando potes bem pequenos, né? Eu gosto de jogar contra jogadores mais agressivos, igual aquele que estava citado aqui antes. Esse jogador aqui.
Situação que eu vou sair de lead aqui. Tem o flush draw, top pair, a broca. E esse runner foi bem ruim pra gente. Eu só vou dar check mesmo. Dar call nesse small. Uma mão bem conectada, um par de 10. Check. Depois eu vou fazer mais um comentário sobre essa mão aqui. Aqui eu vou dar mais um check. Estou defendido pelo flush. Eles ainda podem ter alguns fulls que deram check. Aqui eu vou para um bet. Mesmo porque no 10-10 aqui eu posso tomar talvez um call de 5-6. Essa mão aqui foi um bom exemplo do motivo que eu tenho essa linha aqui, né, de sair de lead. Se por exemplo eu jogo de check call, eu vou ter que dar 2 check calls possivelmente em sizes bem mais altos do que esse 3 que eu paguei e esse 11, né? Já que se o size no flop aqui for maior, for tipo de pot, por exemplo, o size aqui no turn já vai ser maior, eu vou estar gastando mais para chegar nesse river. E fiz uma mão que é uma das melhores que ele poderia ter aqui. Ele tinha overpair, top 2, blocker do copas aqui. Jogou só de call, não me deu raise. E consegui ver o river. E claro que se o jogador me desse raise do turn, por exemplo, eu ia foldar. Não, isso aqui não é um bet call. Abriu mais alguns straight draws, uns flashes. Não acho que ele vai me pagar muitas vezes aqui. Vou fazer um size baixo. Ele tem muitos draws aqui. Não acho que ele vai me blefar quando eu der check. Porque é uma tendência muito grande de eu dar com Ice Rei dar o check aqui, por exemplo, né? Então acho que ele não vai me blefar. Faço esse size baixo. Eu consigo fazer esse size baixo, por exemplo, com um Ice Dama. Porque eu não quero ir para check call num size maior do que esse. Eu estou escolhendo o valor que eu vou pagar. O Ice Dama tem um valor de showdown. E perco menos das vezes que ele tiver um valor melhor do que o meu, né? Por exemplo, se ele tivesse aqui um 7-7, que é o jogo passivo, se eu tivesse o Ice Dama que fosse de check, eu poderia perder bem mais que esse valor aqui. E quando eu tenho o valor igual ao meu, o Ice Rei, o Ice Ice, com esse size baixo eu consigo extrair talvez de um 9-9, um 7-7, um Rei 9, mãos desse tipo.
Além de abrir uma margem, né? O- Muitos jogadores eles ficam meio loucos aqui com esse size baixo no River. Isso aqui eu só vou foldar. Se eu tivesse pelo menos um suited em dama aqui, eu defenderia. Blocker do 8, top pair, over pair. Blocker do backdoor, vou começar dando só o check mesmo. Quatro de espada não é bom, porque como o board tem straight, ele pode dar check com os flush draws dele ainda. E aqui tentando só levar para showdown mesmo. Vamos ver mais esse big blind e small blind que vai passar. A gente vai completar aí mais ou menos 1 hora de sessão. Fico aí no aguardo da interação do pessoal aí querendo discutir alguma mão, alguma linha, tirar alguma dúvida. Tiveram algumas mãos interessantes. É isso aí. Então, obrigado pessoal e até a próxima.